Existe um projeto. Ele não começa hoje nem ontem. Começa há mais ou menos há um século, dentro das universidades, agências de inteligência e think tanks, financiadas pela elite global. Objetivo? Simples: destruir a família, enfraquecer o homem, confundir as crianças e manter o cidadão comum ocupado, dividido e controlado. Olá, como é que você tá? Eu sou o Rafael Sanzio. Mas antes de tudo, eu vou pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário no final, obviamente, e se inscreva e principalmente compartilhe esse conteúdo, porque isso é muito importante para a gente que cria conteúdo aí sobre as verdades que não estão disponíveis para você. E você que quer apoiar financeiramente o meu trabalho através do Pix ou do Zelle, para você que mora nos Estados Unidos, a chave do Pix é a mesma para ambos, rafael com ph-sanzio@live.com. E também você pode apoiar o meu trabalho através desse QR Code que está no canto superior direito da sua tela, é da plataforma Buy a Minha Coffee, a partir de $5. Pois bem, estamos mergulhados na ditadura das minorias. Parece uma contradição semântica dizer que a maioria das pessoas normais vive sob pressão e com medo de pessoas débeis e com desordens mentais, ou supostamente socialmente excluída. Evidentemente que isso não passa de manipulação para certos grupos da elite global lograrem poder e controle financeiro. Gays, trans, negros, indígenas, mulheres, drogados e todo tipo de militante vestido com os rótulos ideológicos tem tomado conta dos espaços da sociedade no geral para pregar instabilidade emocional, insegurança e clamor por ideias sem sentido no mundo real, mais endossadas pelo relativismo da teoria crítica. Quanto à ascensão de pessoas vítimas do bombardeio de notícias ruins como o mundo vai acabar por causa das mudanças climáticas, ou porque você confundiu o meu gênero, simplesmente porque a pessoa decidiu não entrar no transe lunático de gênero imaginário, como esse exemplo aqui. Assista. Sim, eu vou te constranger na frente de quem for, se você errar o meu nome ou o meu pronome. Se você quiser falar comigo, tome cuidado com o pronome, com o nome e com os adjetivos que você escolhe usar. Caso contrário, eu vou te devolver exatamente o constrangimento que você me fizer passar. E isso não é militância, é dignidade. Olha, quem é que vai querer falar com esse tipo de gente? Eu, particularmente, quando vejo alguém como esse indivíduo, eu já. Porque, obviamente, que esse indivíduo vai ser problema. Qualquer coisa que você fizer, esse indivíduo vai se sentir ofendido. Então, esse tipo de gente eu já passo longe. Mas o que ele está dizendo aí que qualquer forma que ele se sentir subjetivamente ofendido, ele vai ofender você. Ele pode até te dar um tiro, como vem acontecendo. E nada vai acontecer porque ele é uma vítima, né, de todo esse sistema patriarcal. Até pessoas que me conhecem há anos já não erram mais. Quem é você que me conhece há dias ou me vê uma vez ou outra para dizer que está se adaptando? Isso não é adaptação, é escolha. Na verdade, o que você precisa não é de tempo, é de desconstrução. Porque o preconceito, quando não é questionado, vira automático, vira padrão, vira resposta, vira hábito. E é exatamente isso que precisa ser quebrado. Respeitar o meu nome e o meu pronome não é um favor que você me faz, não é uma gentileza, é o mínimo. E o mínimo, ou você aprende rápido, ou você aprende sendo corrigido. E no pior dos casos, processado. Quem é que vai querer falar com esse tipo de gente? Cara, isso aí é tipo aqueles sapos na Amazônia, eu nasci no Amazonas, que é bem colorido, que se você tocar, você vai ser envenenado, né? Isso aí é justamente isso na sociedade. Eu, particularmente, eu desprezo, olho direto, finjo que não existe, justamente para evitar problema. Uma coisa que eu não gosto é de barraco no dia a dia na minha vida. Eu passo longe disso aí. Pois bem, isso aqui é literalmente uma pessoa cheia de problemas mentais, mas que é amparada juridicamente, socialmente e financeiramente para reproduzir seus problemas na sociedade como um garoto propaganda da transição de gênero. Olha, isso aqui gera muito, mas muito lucro para a indústria. Não para a indústria somente, para a indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de roupa, indústria de narrativa e por aí vai. Imagine ver pais, mulheres decentes e religiosos serem impedidos de falar contra isso sob a ameaça de serem processados e de sofrerem danos financeiros e terem sua liberdade retirada. Exatamente isso que tem acontecido no Brasil. E é isso que estamos vivendo hoje. Esse medo. Nossa, eu vou usar o pronome dele, eu vou usar a forma como ele quer se sentir tratado. Imagina, cara, isso aí tem que ter um manual de instrução.
E hoje, mulheres são perseguidas, processadas e ameaçadas por travestis, né? E acredite, essas mulheres no começo apoiaram essas ideologias, né? E o pior, todo mundo se cala com medo do judiciário brasileiro, que é formado por ativistas nos bancos das universidades, né? E isso tem a anuência dos conservadores. Pelo menos a maioria dos políticos conservadores no Brasil acredita que a loucura dessas pessoas precisa ser respeitada e que elas ainda possam ocupar um cargo público como legisladores. O que vem acontecendo, né? A gente até tem aí várias trans de direitas. A gente tem aí, inclusive, a Sofia Barclay, que acusou o atual candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, de ter tido relações sexuais com ele, mas quando na verdade isso era mentira. Mas esses problemas das minorias não são um fenômeno que surge de forma orgânica na sociedade, como eu sempre venho falando aqui. Isso vem de cima para baixo. Isso vem das universidades. Olha, e eu sempre estou indo por aí, observando, indo nos locais, até mesmo fazendo palestras quando convidados, até mesmo do meu próprio bolso, né? Eu me comprometo aí ali sem que ninguém me pague, justamente para entender de forma direta como isso acontece. Eu entrevisto pessoas, eu entrevisto profissionais especializados nisso, mas mesmo assim parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque o que importa é que a militância está mudando a forma como a sociedade se comporta. No último verão, eu fiz alguns vídeos da parada do orgulho gay LGBT que fora em Boston. Você sabe que aquela região ali de Boston é onde tem as universidades prestigiadas do mundo, Harvard, MIT, Universidade de Boston, e é ali que essas principais ideias são implantadas na sociedade. Não só ali, mas ali eu vejo como um ponto forte por causa de Harvard. Esses vídeos iriam para um documentário, mas eu não tive fundos suficientes para finalizá-lo. Quero dizer assim, de forma bem profissional, que não ficasse qualquer porcaria. É por isso que é muito importante que você apoie o meu trabalho. Mas assista. What channel? Sorry? What channel? No, I'm independent. I'm from Brazil. Okay, cool. I'm shooting a documentary. What? Oh, fun. What is about your group? Is about what? It's just socially accepting. It's really fun to be in. We have great parties. We donate to animal rights issues. Okay. It's just really fun. Ok, thank you. Se você percebe, é uma coisa muito feliz, né? Você até fica contagiado com esse tipo de evento. Pessoas sorrindo, pessoas bem amigáveis, né? Mas não é só sobre isso que é a vida, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa propaganda. Isso é engenharia social pura, como eu sempre falo pra vocês. Tá amarrado, hein? Excuse me, you identify yourself as a dog? O cara tá até babando, cara. Excuse me, sir. Do you identify yourself as a dog? Sometimes. Or it's just a costume, it's just this moment? No, I keep this all the time. So. Ok, thank you. Ele se identifica como um cachorro. Olha o cachorrinho aí, ó. Apesar de ser algo bem amigável, eu não me importo, mas isso reflete em toda a sociedade e o futuro das próximas gerações. Hello, do you identify yourself as a dog? Sure? Thank you. Bom, como eu falei, né, aqui, esse bloco aqui, eu acho que eu posso dizer que é bloco. É o bloco da Universidade de Harvard, né? É de lá que surgem isso, né? A família Pritzker, eles investem bastante dinheiro na Universidade de Harvard. E essas questões de gender issues, problemas de gênero, elas surgem principalmente lá em Harvard. Bom, tem muito mais vídeos desse dia, né? Esse aí foi só um de vários que eu filmei para mostrar para você como é a insanidade das pessoas que apoiam esse tipo de coisa. E como você observou, de forma ingênua e por meio da manipulação, as pessoas se sentem felizes ali. Naquele ambiente colorido, bonito, de festa, como se fosse o carnaval brasileiro, né? Quando na verdade tem um monte de ladrão no Brasil, né? Ladrão, prostituta, gente fazendo as necessidades por aí. Eu, particularmente, dou muita risada quando eu tô no meio dessa gente, né? Às vezes porque eu tô tirando sarro da cara deles, mas às vezes porque eu me sinto bem, né? No entanto, ali se esconde muita dor, sofrimento físico e mental e, obviamente, espiritual, porque essas pessoas são capturadas pelos tentáculos dessas ideologias macabras
principalmente as fundadas pela Escola de Frankfurt, os alemães que foram lá para os Estados Unidos desconstruir o tal malvadão capitalista. Referente a essa questão de pessoas que estão passando por transição de gênero, né, que essas pessoas sofrem até elas se matarem, você pode assistir aqui no episódio 29 do Rafael Sanju Show, que eu falo sobre o estudo lá da Finlândia que falou o óbvio, que pessoas que tomam hormônios sintéticos, bloqueadores de puberdade, que fazem mutilação, essas pessoas têm problemas mentais. Vou deixar aqui o card para você. Referente à Escola de Frankfurt, eu vou deixar a recomendação desse livro aqui. Eu sei que tem a versão desse livro em português que se chama Escola de Frankfurt, a Nova Esquerda, que está lá no site do editorial Vide, que tem a versão em português, a capa é diferente. Eu vou deixar aqui para você ver a capa, mas leia esse livro para que você entenda como funciona a nova esquerda organizada que se opôs à violência dos marxistas e bolcheviques. É muito importante para você entender do que eu estou falando, tá bom? Lá no editorial Vide, vai lá. Referente à Escola de Frankfurt, é curioso que, no auge das políticas de diversidades e de ação afirmativa, a Escola de Frankfurt fosse tão homogênea e sectária em quase todos os sentidos. Aqueles que fundamentaram e espalharam pelo mundo a teoria da desconstrução da sociedade tradicional, essa que faz do homem forte o suficiente para uma ascensão social através do trabalho duro, né? Através do famoso capitalismo malvadão. Na verdade, o nome é livre mercado. Foram exatamente eles que colocaram o nome de capitalismo. Ismos, lembra? Bolsonarismo. Os pensadores, na verdade, engenheiros da Escola de Frankfurt, eram justamente aqueles, digamos que, opressores, cujas ideias eles próprios confrontavam. Quase sem exceção, todos os seus membros eram homens, alemães, judeus, brancos, marxistas não dogmáticos, de famílias burguesas abastardas e admiradores sádicos de degenerados costumazes como o Marquês de Sade, um dos pais do feminismo, o pornógrafo e ritualista George Bastier e o futuro prisioneiro William Reich, entre outros. Deixa eu abrir um parêntese referente a eles serem judeus. Você já percebeu que todas as vezes que a gente vai mencionar essas pessoas e as origens delas, como, por exemplo, que eles são judeus, automaticamente nós somos acusados de antissemitas. Eu não estou falando de a massa de judeus que foi perseguida e morta lá pelo regime nazista, mas sim de pessoas que são judeus, a maioria deles, todos eles eram judeus, inclusive os bolcheviques também eram judeus, que praticaram toda essa desgraça no mundo. Toda vez que você menciona sobre isso, você é automaticamente acusado de antissemita. Fecha parênteses. Continuando. Dada a composição desse instituto, da Escola de Frankfurt, nesse aspecto, poderíamos dizer que a alienação sociocultural que criticavam no capitalismo estava presente, antes de tudo, neles mesmos. Os alemães que se vangloriavam de serem os pioneiros do feminismo não tinham uma única mulher no seu instituto. A incoerência e a contradição entre palavras e ações parece ser a marca registrada que o marxismo, em todas as suas variações, sempre carregará, e não encontraremos nenhum tipo de exceção. Ao longo da história, especialmente nos tempos contemporâneos, vimos ampla evidência de que certos slogans, aparentemente altruístas, terminaram em barbárie quando colocados em práticas. É só vocês observarem a Revolução Bolchevique de 1917 e a Revolução Cultural da China. Mais de 100 milhões de pessoas, ó, literalmente. E aí a gente até parou de contar, né? Porque os números são intermináveis. A Escola de Frankfurt foi uma think tank que criou produtos de adesão por meio da propaganda ideológica para que as massas pudessem adquiri-los como se fosse algo indispensável, como se fosse o feijão com arroz do brasileiro, como se fosse a pasta de dente ou o café de todo dia. É isso que são essas ideologias. Produtos. Na verdade, isso é controle. Direitos, todo mundo quer. Ser aceito também. Mas de onde vieram essas ideias superficiais? Não deveria surpreender ninguém que os intelectuais da Escola de Frankfurt, que pregavam a destruição do sistema capitalista, fossem, ao mesmo tempo, beneficiários deste mesmo sistema e colaboradores da antecessora da CIA,
apoiando o imperialismo americano. A hipocrisia não é um bug do esquerdismo cultural, é uma característica, né? Porque o que é importante para eles, é só a grana. A Simone de Beauvoir, o Jean-Paul Sartre, todos eles serviram ao nazismo, mas ninguém comenta sobre isso. Todos eles serviram a objetivos pessoais e a objetivos revolucionários que no final todos eles ficaram assim, milionários. E repetindo, isso é engenharia social pura, assim, puríssima. Você sabe que dentro de agências de inteligência existem agentes históricos cujos rostos, ou quem são, a gente nunca vai saber. Às vezes é o próprio diabo, assim, literalmente, é o próprio diabo incorporado ali, a gente nem vai saber que ele que está manipulando ali em pessoa, né, que está convivendo com pessoas. Eu não estou brincando não, hein? E tudo isso ficou conhecido através da tal teoria crítica, que foi a necessidade de quebrar a família contemporânea. A escola de Frankfurt proclamava que é fundamental a interrupção da autoridade paterna para que a sua prole aceitasse a revolução socialista. Não mais por meio de violência, mas sim por meio de novos pensamentos, novas ideologias, porque eles viram o fracasso que foi a União Soviética. E para você entender, recapitulando, a teoria crítica é muito mais do que uma pose intelectual. É um palavreado difuso, um falso altruísmo performático, né? Essa gente adora falar esse tipo de palavra, né? Performance, performático. Cego às tragédias das regiões sovietizadas, né? A miséria que eram as regiões sovietizadas, que servem para ocultar propósitos inconfessáveis, cujos frutos sombrios hoje vemos com clareza. Não é à toa que a maioria desses socialistas hoje propagam essas ideias do seu iPhone, ícone principal do capitalismo. Eles criam isso confortavelmente instalados em cidades ricas como a própria Boston, Londres ou Paris. É só você olhar para a classe artística e para os chamados intelectuais brasileiros e para onde eles gostam de estar e o que eles gostam de comer. Bem distante do resultado material que eles ajudaram a criar, como Venezuela, Cuba e o próprio Irã, né? A gente tem aí gay defendendo o Irã, né? E você sabe que lá no Irã os gays são atirados prédio abaixo ou quando não são enforcados. As questões das minorias ou do marxismo cultural nunca foram um projeto dos pobres, é sempre de cima para baixo. Sempre foi um projeto da elite para controlar os pobres. Um meio para que o cidadão estivesse ocupado enquanto a elite abocanhava toda a riqueza do planeta. Eu já falei para você que para você ter muito cuidado com o seu filho referente a essas questões de gênero, porque o seu filho ele não está tendo o papel somente de ser seu filho, de que você tem que proporcionar amor para ele, isso faz parte. Mas o seu filho tem um papel importante nessa pequena comunidade que é a sua família, que é gerar riquezas para poder ter fundos para as próximas gerações. Mas, no entanto, o seu filho, quando ele é cooptado por essa ideologia, pela ideologia de gênero, ele vai se destruir, tanto psicologicamente como fisicamente. E o que vai restar para você? Vai restar um peso morto na sua casa. As pessoas acham que eu sou muito duro, mas essa é a pura realidade. Se você tem um filho que vai performar algo ao que ele não nasceu para ser, consequentemente ele vai trazer muitos problemas e a sua casa, para o fundo do poço. Daí eu mencionei anteriormente um dos pais do feminismo, que é o Marquês de Sades, né? Hoje, o que a gente vê, consequência do feminismo, é que toda lei que visa combater a violência contra as mulheres, com o falso rótulo de que é para combater o feminicídio, você sabe que, na verdade, não existe feminicídio. Isso é uma oportunidade para o Estado amarrar as mãos do homem trabalhador, dos homens honestos, que é a sua maioria, assim, maioria massiva. Não existe também feminicídio, existem crimes passionais de pessoas, tanto homens quanto mulheres cometem esse tipo de crime. À exceção dos países islâmicos, não se morre por ser mulher no Brasil ou no Ocidente, mas justamente por existir violência. No Brasil, anualmente são 50 mil pessoas mortas. Aí você vai fazer ali o balanço. Quem é que morre mais? Homens ou mulheres? Assim, seja honesto intelectualmente, deixa no comentário aí. E essa violência é diretamente apoiada por partidos políticos como o PSOL, o partido da família Soros, que usa os criminosos para tornar o cidadão um prisioneiro. Vale recordar que isso são os partidos de esquerda. Eles defendem isso assim abertamente, né? Quando eu vou aqui na cidade que eu moro, aí vejo lá os cartazes
pelo desencarceramento em massa para o bem da revolução. Da revolução contra o capitalismo, né? Não sei do que esse pessoal pensa que eles vão viver no futuro, mas depois você vai entender que isso é lavagem cerebral. Hoje, mais e mais leis feministas e misândricas são criadas e os políticos que foram eleitos para combater os criadores dessas leis, os conservadores de aparência, votam e apoiam abertamente essas leis para sinalizar a virtude de que se importam com as mulheres ou com as minorias vítimas dessa sociedade má patriarcal. Mulheres são tão criminosas quanto os homens. Assista. A mãe matou a filha, bebezinha de 10 meses, envenenada com chumbinho. Depois, essa mãe escondeu o corpinho da Sofia no congelador. Só por isso já seria um caso terrível. Mas a polícia descobriu, vê se não parece filme, gente. A polícia descobriu que a mãe, Simari Rayane, de 27 anos, frentista de um posto de gasolina, matou a filha há 1 mês. E ficou com o corpo lá. Detalhe, ela teria se arrependido pouco tempo depois e num ato ela começou a tirar o bebê do freezer todos os dias e colocava na cama. Cobria, cuidava. Além de ser criminosa, é doida da cabeça, literalmente, né? Referente às questões das mulheres serem as principais massas de manobra para esses projetos de gente realmente macabra, no livro do pai da psiquiatria dinâmica, Henry Ellenberg, inclusive eu já mostrei esse livro aqui que eu tenho, no início da história das doenças mentais, quando começou a perceber essas questões das doenças mentais, foi percebido que as principais vítimas eram mulheres e crianças, assim como as principais vítimas de pessoas cooptadas pelas seitas de nova era dos anos 60, 70, 80, que também eram mulheres, né? Como a do Jim Jones, que era apoiado amplamente pelos ícones de esquerda. Ativistas como a Angela Davis, que está até hoje aí fazendo desgraça, falando besteira, e o falecido Harvey Milk, eles eram os maiores apoiadores do Jim Jones, e também as estrelas de Hollywood. Se o Jim Jones não tivesse concretizado os objetivos dele lá na Guiana, tenha certeza que ele ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu não estou brincando, não. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Ele era amplamente apoiado como defensor dos direitos humanos universal. E o Jim Jones era um louco varrido que levou quase 900 pessoas a cometerem suicídio, fora matou outras, inclusive um deputado americano lá na Guiana, para ver o poder que essas pessoas têm. Muitas pessoas que me acompanham, principalmente mulheres, elas ficam com muita raiva quando eu falo esses pontos, porque elas não aceitam, né? Porque na cabeça delas, elas já têm o germe ali do feminismo, né? As mulheres são biologicamente mais fáceis de serem manipuladas por ideologia com apelo emocional, assim como são as principais vítimas de regimes totalitários. Quando as mulheres estavam sendo mortas por Stalin lá na União Soviética, Alexandra Kollontai não deu um pio. A feminista que criou essa ideia de sistema de educação, né, para tirar as crianças das mãos dos pais e meter elas numa creche, né, ou no primário, como a gente conhece hoje. E como consequência disso, o culpado de tudo isso é quem? O homem. O homem de bem que está trabalhando, lutando ali para levar alimento para casa, que está ali lá nas plataformas petrolíferas, que está por aí fazendo os trabalhos duros. Esse é o principal culpado de tudo isso que está acontecendo. Segundo a comentarista esportiva Renata Silveira, aí como vocês podem ver, é tudo culpa do machismo, porque ninguém quis ir assistir um bando de mulheres, uma caricatura de homens jogando futebol, né? Eu particularmente nem gosto de futebol, mas entre ver mulheres e homens, eu vou preferir ver homens pela qualidade física, pela velocidade, pelo talento e por muitas outras coisas, né? Cara, se já é chato ver futebol masculino, né? Que pra mim demora muito pra fazer o ponto, né? Por isso que eu gosto de basquete, vôlei, entre outros esportes que são pontos assim, um atrás do outro. Não como futebol que às vezes termina 0-0, para isso é perda de tempo pra mim. Mas como provavelmente a dona Renata é comentarista esportiva, ela sabe que no vôlei feminino as mulheres são muito bem mais pagas e o público gosta mais do vôlei feminino, né? Porque é bonito.
Lá você vê, não é uma coisa masculinizada, se bem que hoje tem um monte de sapatão agora no vôlei, né? Enfim. Mas é bonito ver o jogo feminino. Eu, novamente, prefiro o jogo masculino porque eu jogo vôlei e, assim, é muito mais potência, força ali, superação. Mas eu gosto de assistir vôlei feminino porque é bonito. Enfim, tem toda uma estética, toda uma velocidade. Elas compensam a força que elas não têm com técnica, diferente dos homens, que é só pou, pou, pou. A propaganda que culpa os homens por tudo é generalizada nos canais tradicionais, como o canal da Rede Globo, que a dona Renata trabalha, né? Isso leva a crer de forma artificial que todos acreditem que é sim, o homem é o maior problema da sociedade. Daí você vê mulheres emocionadas estarão em abundância na sociedade por causa dessas ideologias. E homens fracos trarão à realidade essas ideias. Isso quer dizer que essas ideias falsas, elas estão trabalhando para se tornarem realidades. Por quê? Se você tem um homem criado por prostitutas, resultado da liberação sexual feminista, ou por uma mãe solteira, uma tal mãe solo que pode tudo, quando na verdade não pode nada, ou por uma família desestruturada, resultado de todas essas ideologias de desconstrução, em sua maioria, essas pessoas que cresceram nessas famílias, elas vão ser pessoas disfuncionais para a sociedade, vão ser homens violentos, vão ser homens sem cavalheirismo, sem honra, sem dignidade, que sabem que a gente não pode bater em mulher, e as mulheres vão crescer achando que elas podem dar um soco no homem e ficar por isso mesmo. Olha, graças a Deus, nunca passei por isso de uma mulher tentar me bater, mas eu não sei qual seria a minha reação, porque eu sou acostumado a me defender. Imagina, eu pessoalmente não permitiria que isso acontecesse comigo. Eu ia segurar ela, ia dar um mata-leão, sei lá, eu ia fazer alguma coisa, mas eu não ia permitir. Mas hoje, se você pelo menos apontar o dedo na cara de uma mulher, você vai preso. Preso, porque o homem hoje é demonizado. E esses ativistas instalados nas universidades, em todas as instituições internacionais, eles fazem exatamente isso. Amarrar as mãos dos homens para que eles não reajam contra esse totalitarismo identitário instalado na sociedade. Assim, é óbvio, e a gente vê isso até dentro das igrejas, né? O que a gente vê é uma produção em massa de criminosos, pessoas desequilibradas, com desordens mentais, com problemas mentais. Olha esse vídeo aqui. Olha, e tem gente promovendo isso aí no Instagram. Vai eu postar esse vídeo no Instagram para ver se a minha conta não cai. Mas isso aí é amplamente difundido no Instagram. Olha essa página aí dessa mulher, essa doutora que faz aí a mastectomia, né? De arrancar seios de mulheres que se auto-identificam como homens. Quem em sã consciência faz isso com o próprio corpo, arrancar seus seios saudáveis? Hoje, até mesmo as pessoas que têm uma percepção de realidade, elas até meio titubeiam para concordar com o que eu tô falando, porque, não, a gente tem que entender que é a vontade. Cara, é a vontade. Hoje as pessoas têm vontade de se matar e o Estado tá pagando, como aconteceu recentemente aqui com a Noélia, que foi abusada sexualmente por um monte de marroquino, e aí ela ficou com problemas mentais, tentou se matar e ela optou pela eutanásia. E o Estado foi lá e pagou para ela se matar. Imagina uma pessoa com problemas mentais optando por se matar. Isso aí, ó, vem com tudo aí. No Canadá, assim, 20, se eu não me engano, não vou nem falar porcentagem aqui para não me equivocar, senão vão usar isso contra mim. Um grande percentual de idoso, eles estão optando pela eutanásia, porque supostamente eles serão um empecilho para suas famílias quando estiverem mais velhos. Olha essa notícia aqui, ó. Médicos holandeses praticam eutanásia em um adolescente autista. Imagina. E o pessoal ainda defende essas coisas, velho. É isso que eu fico assim, velho, tô te sacudindo aqui. E eu achava antigamente, antes da pandemia, eu achava, não, o pessoal é esperto, eles vão perceber que isso aí é um engano. Errado tava eu, enganado tava eu. Olha, e as coisas só tendem a piorar. Assim, o próprio candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ele disse que vai criar muito mais leis que o pai dele criou, porque no governo do pai dele eles aprovaram 72 leis feministas, né? E ele falou lá em entrevista, inclusive eu deixei no vídeo anterior, ou você pode ver nas minhas redes sociais, que ele vai, se ele entender que necessita, aprovar muito mais leis para defender as mulheres contra valentões, inclusive essas mulheres que apoiam partidos como o PT e o PSOL. Mas qual o meu objetivo com esse vídeo? É justamente não só alertar, mas criar um movimento genuíno contra isso, sem demonstrar qualquer culpa pelo fato de essas pessoas estarem nessas condições.
Essas pessoas estão sob controle mental e de tortura por meio dessas ideologias. Eu até recomendo que você leia esse livro aqui, ó, que eu vou deixar o Battle of Mind, A Psychology of Conversion and Brainwashing, do William Sargant, de 1952, né? A Fisiologia da Conversão e da Lavagem Cerebral. Como evangelistas, psiquiatras, políticos e a medicina podem mudar suas crenças e comportamentos. É uma estrutura muito bem organizada. Oh, mas se eu trouxer aqui, inclusive, a Mátia, ela tem um report, um relatório que fala de quem está patrocinando isso no Brasil, né? No caso do livro, ele é bastante iluminador, né? Eu encontrei esse livro quando eu estava escrevendo o meu livro, né? Inclusive, você pode adquirir meu livro pela editora Letra Capital ou Livraria da Travessa, ou pela Amazon se você mora fora do Brasil. Ah, ele tem também a versão em espanhol, que está muito mais completa, né? Que ela está mais atualizada que a versão em português. Mas a versão em português é muito boa, principalmente para você entender como tudo isso funciona. Inclusive, tem outro bocado de livro aí que eu posso recomendar para você. É só você mandar aí nos comentários se você quer saber os livros realmente que vocês precisam se fundamentar muito mais para entender essas questões. Mas a questão é que não é culpa do patriarcado, e muito menos minha culpa. Ao contrário, é a falta de homens de verdade que peitem tudo isso. Não são as igrejas, não é a transição de gênero ou a falsa ideia de direitos iguais para as mulheres. Nem mesmo as políticas públicas que irão aliviar possíveis sofrimentos, possíveis injustiças, mas sim uma estrutura sólida de família, de patriarcado, que irá ajudar homens e mulheres a se tornarem pessoas decentes, fortes e no controle da sua percepção de realidade. No entanto, isso não é interessante para os políticos de hoje. E eu estou falando não só da esquerda, hein? A direita também, como eu sempre tenho denunciado aqui. Hein? E adivinha, quem é o alvo principal dessa ditadura? O alvo principal sempre foram as crianças, a base da sociedade. Pesquisas mostram que as gerações atuais não foram moldadas por experiências reais que constroem mentes sólidas e identidades saudáveis, mas por um fluxo incessante de informações eletrônicas, cada vez mais raso, veloz e violento. Os números falam por si. Antes de chegar à adolescência, a maioria dos jovens já passou mais de 15 mil horas diante de telas. Assistiu a 18 mil assassinatos dramatizados pelo Netflix, por exemplo, e foi exposta a 350 mil mensagens comerciais. Mais de 3 mil estudos associam essa exposição ao aumento da agressividade e da violência em crianças e adolescentes. E o impacto vai além do comportamento. Estudos apontam que o excesso de estímulos eletrônicos comprometem o desenvolvimento cerebral, enfraquece a capacidade de concentração e empobrece as emoções e reduz a habilidade de avaliar os riscos e consequências. Eu falei isso há 4 anos atrás no meu livro. Ou seja, as crianças e os adolescentes têm a sua capacidade de pensar completamente afetada. Eles não estão mais podendo pensar por si. É por isso que você vê hoje jovem cortando parte do corpo para se adequar a um gênero completamente imaginário. Computadores e videogames, longe de serem neutros, tendem a promover a atenção hipnótica, comportamentos violentos e antissociais. E não fazem nada para desenvolver profundidade emocional, senso de identidade ou habilidades humanas genuínas. É só você olhar quem está programando os jogos ou analisando seu discurso nas redes sociais. É sempre alguém do cabelo azul, do cabelo rosa e obeso. E esses com uma camisa do Che Guevara, que apoia o Lula e o Fidel Castro. E também o regime iraniano, que mata gente como eles. Em resumo, quando debatemos ideologia, a engenharia do caos já está sendo feita diretamente no cérebro das nossas crianças. Isso, meus amigos, não é acidente, é projeto de governo, é projeto de poder, e a gente vê isso na nossa cara. E eu não estou só falando da esquerda, da direita também. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha iluminado a sua cabeça, porque se você chegou até aqui, esse final, é porque você já vai fazer a diferença na sua família. Você já vai prevenir que seu filho esteja com um telefone celular com 1 ano ou meses de idade. Você ainda tem uma noção e percepção da realidade. E por isso eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, não pelo canal, mas porque a informação que você acabou de ver é exatamente o tipo de conteúdo que a maioria dos que estão no poder não querem que você veja. E é claro, apoie financeiramente.
Cada contribuição me permite continuar produzindo com independência, sem patrão, sem censura e sem agenda, né? O máximo que eu posso ser censurado, inclusive você já sabe que eu já fui censurado, eu posso ser censurado pelo YouTube, né? Mas eu já fui censurado pessoalmente por canais de direita, né? Enfim. Eu sou o Rafael Sanzio, até o próximo episódio, tá bom? Me deixa a sua opinião. Tchau!